Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Assembleia de Deus. E hoje estaremos comentando a lição de número 10. Estaremos falando sobre o sistema de sacrifício da época de Moisés, da época que abrangia o tabernáculo de Deus. Será uma aula muito técnica. Por quê? Porque estaremos focando nos cinco primeiros ou nos 5 principais sacrifícios que o povo de Israel ofereciam a Deus. Existiam outros sacrifícios, porém estaremos focando apenas nos 5 que é mencionado segundo o sistema sacrificial da época. Por que eu falo que existe outros sacrifícios? Porque se formos levar em consideração os tipos de sacrifício que o povo de Israel ofertava a Deus, não é apenas 5. A gente vê o primeiro sacrifício sendo a Páscoa. A Páscoa ela foi como o início da libertação do povo de Israel ao sair do Egito. E a Páscoa não está dentro destes 5 sacrifícios. Então, a Páscoa, se formos falar da Páscoa, a Páscoa ela foi o primeiro sacrifício do povo. Ela simbolizava a libertação do povo de Israel. Ela simbolizava um novo caminho, uma nova história, uma nova redenção. E fazendo uma analogia entre a Páscoa e Jesus Cristo, a gente vai ver que Jesus ele é o primeiro sacrifício. Jesus ele é o sacrifício que nos libertou do pecado. Jesus ele foi aquele que se ofertou a Deus para nos trazer a salvação de uma maneira geral. Então, deixando a Páscoa de lado, deixando as particularidades da Páscoa de lado, estaremos entrando agora nos 5 sacrifícios ou nos 5 tipos de sacrifício que o povo de Israel ofertava a Deus na época do tabernáculo, na época quando eles estavam peregrinando no deserto, que durou 40 anos no deserto, mais um período de tempo com Josué, isso dentro já da terra de Canaã, e aí sucessivamente veio juízes, veio os reis, e os sacrifícios continuaram até a destruição do templo pela primeira vez com Salomão, na época do exílio que foi levado para a Babilônia, que foi levado pelos assírios também. Depois o povo volta, o povo retorna, o sacrifício ainda continua, mas não com tanta ênfase, o sacrifício ainda continua, porque cada vez que o templo foi reerguido ou construído, a fragilidade do sacrifício foi aumentando. A época do tabernáculo, o sacrifício estava no seu auge. Depois vem a construção, o tabernáculo vem a construção do templo com Salomão, o sacrifício não está com tanta ênfase. Veio a destruição do templo, veio a segunda reconstrução do templo, o sacrifício também não diminuiu a sua ênfase. E aí veio no ano 70 depois de Cristo, quando Tito invade Jerusalém e os irmãos sábios da história destrói o templo, e aí que o sacrifício cessa. Então hoje, como o povo de Israel não tem templo, o sacrifício, o sistema sacrificial cessou. Eles estão na expectativa de uma terceira reconstrução para, sim,
para assim voltar o sistema sacrificial conforme prescrito nas suas leis. Amém? Então, os cinco principais sacrifícios a gente viu: da transgressão, o do pecado, o pacífico, o manjares, o holocausto. Esses são os principais sacrifícios. Existe uma lição espiritual em tudo isso, nesse sistema sacrificial. E cada um deles traz uma lição espiritual. O sacrifício da transgressão, ele necessitava, traz uma necessidade, aliás, para o homem reconhecer as suas ofensas diante de Deus. Ele mostra que o homem, ele é pecador. Por isso que o homem necessita ofertar a oferta da transgressão. A oferta do pecado, de igual modo. O homem, ele reconhece que a natureza pecaminosa está nele e por isso ele precisa ofertar a oferta do pecado. A oferta pacífica, o homem, ele entende que necessita de uma reconciliação com Deus. Por isso que ele faz a oferta pacífica. A oferta de alimento, que é a oferta de manjares, o homem, porque no tipo da oferta de alimento, há uma comunhão entre o homem e Deus. Então, na oferta de alimento, o homem ele reconhece que ele necessita de uma comunhão, de um Salvador, de ter um relacionamento com Deus. E na oferta de holocausto, que também é chamado de oferta queimada, o homem, ele entende que ele necessita de uma perfeita adoração a Deus. Ele sabe que ele precisa se sacrificar a Deus. Ele entende que ele precisa de um ato de expiação, de salvação. E se nós formos olhar para essas 5 ofertas, para esses 5 tipos de sacrifício, e apontar para a redenção, também podemos entender de uma outra forma. Podemos entender a tipologia desses 5 sacrifícios olhando para a redenção. Por exemplo, a oferta do pecado, olhando para a redenção, o homem entende que ele é um pecador, que foi concebido no pecado. Olhando para a oferta da transgressão, isso na linha da redenção, redenção é a salvação, redenção é a libertação que o homem precisa, redenção é o resgate que o homem está atrás, é o resgate que o homem procura. Então, na oferta da transgressão, na linha da redenção, o homem, ele se vê como vivendo sempre no pecado. Porque o que é uma transgressão? Transgressão é você infringir uma lei que está estabelecida. Olhando para a oferta do holocausto ou da oferta queimada, na linha da redenção, é onde o homem, ele vê que Cristo, que Jesus, ele veio para salvar a todos morrendo na cruz, e o homem entende isso como uma expiação. E Cristo fez esta expiação. Então, na oferta queimada, olhando para a redenção, o homem, ele se vê como um pecador, como Cristo foi no Calvário. Na linha da redenção, olhando para a oferta de alimento, é onde a gente vê que Cristo, ele derrotou a morte com a sua ressurreição, com a sua morte e ressurreição, e trouxe essa comunhão com o homem. E por último, olhando na redenção com a oferta pacífica, a gente vê que o homem, ele é totalmente dependente
da comunhão de Deus e precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado para voltar uma nova etapa com Deus. Assim como eu falei que a Páscoa está fora desses 5 tipos de sacrifício, existe também um outro sacrifício que não é mencionado. É um sacrifício um pouco menor, que está junto destes 5 sacrifícios. Ele se participa desses 5 sacrifícios, que é a oferta, o sacrifício da libação. A libação é quando derramava vinho sobre a oferta. Então a oferta de libação, o sacrifício de libação, ele acompanhava os outros sacrifícios. E a oferta de libação, ela era proporcional à oferta trazida a Deus. Por exemplo, se a pessoa trazia um carneiro, era uma quantidade de líquido. Se a pessoa trazia a metade de um boi para ofertar na oferta de holocausto, era uma quantidade de libação diferente. Se a pessoa trazia uma oferta de grão, como na oferta de alimento, um punhado de farinha, era uma quantidade de libação. Então a libação, a oferta de libação, ela aponta para Cristo como o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue nos libertou, nos deu vida, e pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós temos a perfeita salvação. E já que nós estamos falando dessas 5 ofertas, vamos focar agora em cada uma delas, só para entender um pouco mais como que funcionava. Porque todas essas ofertas apontam para a obra sacrificial, ou para o sacrifício de Jesus Cristo. A principal destas 5 é a oferta de holocausto. Por que eu digo que era a principal? Porque era a mais usada. Todo dia tinha uma oferta de holocausto. O fogo do holocausto, ele queimava todo dia, todo instante, todo momento. Há uma recomendação de Deus para que o fogo não viesse se apagar, mas tinha que arder continuamente. Existia uma regra de horários para o sacrifício, que era pela manhã e pela tarde. Aponta também para a obra sacrificial de Jesus, que Jesus ele foi preso. Ele começou o seu sofrimento carregando a cruz, indo para a cruz e carregando a cruz, vou dizer assim, pela manhã, e foi sofrendo e morreu à tarde. Já aponta também para a oferta do holocausto. E essa palavra holocausto não é muito usada nos nossos dias, mas nos dias do tabernáculo era bastante usual. É aquilo que sobe, aquilo que vai para cima. Então, oferta do holocausto é uma oferta que vai para cima. É uma oferta que vai para Deus. E tem algumas regras. Por exemplo, tinha que ser um macho. Ali tinha que ser ofertado um macho, sem defeito. Podia ser novilho, podia ser touro. Novilho é um touro novo, como eu já mencionei há tempos atrás, há um pouco tempos atrás aí, que as pessoas ofertavam metade de um boi, metade de um novilho, ou um novilho inteiro, melhor dizendo, né? Um carneiro, um bode. Então, na oferta de holocausto, era um macho que tinha que ser ofertado. As pessoas que não tinham essa condição não ficavam sem ofertar. Ela poderia ofertar um par de pombos ou um par de rolinhas. Por exemplo, a gente, dependendo da condição da pessoa, era o sacrifício.
E este altar de holocausto era, como a gente já viu nas outras aulas, a localização do altar é tido como na porta da congregação, aonde todos podiam contemplar, todos podiam ver a pessoa ofertando a Deus. Isso já fala que a nossa oferta, a oferta do holocausto, não podia ser oculta. Ela tinha que ser em público. Todos tinham que contemplar a oferta do holocausto. E aí a gente vê que a pessoa levava a sua oferta até o sacerdote. O sacerdote colocava a mão na cabeça da oferta. E aí a pessoa também fazia essa mesma coisa. Colocar a mão era uma transferência de culpa. Falava o seu pecado, matava o animal. O sangue do animal era colocado numa bacia. A bacia era jogado esse sangue no holocausto, no altar. E aí depois disso pegava a oferta, levava para o altar. Então tem todo um sistema, um passo a passo para ser feito. As cinzas que caíam dentro de um local específico, numa bacia, tinha uma pessoa responsável para pegar essa cinza, levar para fora do arraial. A pessoa que levou a cinza para fora do arraial, depois ela vinha, se banhava, porque ela era considerada imunda. Então, resumidamente, esse é um passo a passo do altar do holocausto. Depois tem um outro, que é o de manjares. Manjares, aí a gente já foge de animal e a gente começa a falar de mantimento. Aí já entra farinha, aí já entra grãos, aí já entra pão, que eram os alimentos ofertados a Deus. E tem várias formas, podia ser cru, podia ser misturado com azeite, podia ser cozido em casa. No caso dos grãos, podia ser espiga verde, espiga seca, espiga tostada em casa. Então, tem todo um ritual. Na oferta de manjares já acompanhava o azeite, acompanhava o sal, acompanhava o incenso. E aproximadamente aí a média desta oferta era aproximadamente 1,5 kg, 2 quilos, que era ofertado a Deus. Um pouco dessa oferta ficava para os sacerdotes e para a sua família, e o outro pouco era ofertado a Deus. O que não podia entrar era o fermento, que era símbolo de corrupção, e o mel, que era símbolo da satisfação humana. Ambos, o fermento e o mel, aponta para o pecado. Depois disso, a gente já vê a oferta pacífica. A palavra pacífica é já mais comum nos nossos dias, né? É a oferta da paz. É aonde o homem oferta para ter comunhão com Deus, para ter paz com Deus. E a Bíblia já nos disse: ter de paz com todos os homens, se for possível. E a paz de Deus, que é a principal paz que o cristão ele está indo de encontro. O cristão que não tem paz com Deus, ele não pode ser considerado um cristão. A linha vertical entre o crente e Deus não pode ter nenhum embaraço. Temos que estar em paz com Deus. E esta oferta era nesse sentido. E aí agora a gente já vê uma oferta mais abrangente. Poderia ser macho, animal macho, animal fêmea. Era queimado aí rins, gorduras, as partes internas do animal era queimada. O que era retirado eram as coisas impróprias dos animais, como fezes e outras coisas impróprias, dependendo do estilo, do gênero do animal.
Aí poderia ser comido também essa oferta pacífica, porque é uma oferta de paz, então era uma oferta geralmente para um grupo de pessoas. Eu oferto a oferta de paz por mim e pela minha família. Então eu ofertava ao Senhor e ao mesmo tempo desta oferta eu me alimentava com uma parte da oferta. Eu me alimentava com a minha família. A outra parte da oferta, o sacerdote se alimentava com a família deles. O importante era que todos os envolvidos tinham que estar limpos na oferta pacífica. Existia fermento nessa oferta. Aí agora a gente já vê uma oferta que tem fermento. O pão, ele poderia ser digestivo, poderia ser saboreado nessa oferta. Era uma oferta comunitária, porque envolvia mais pessoas. Envolvia a oferta de libação, o vinho era derramado, o vinho era saboreado. Envolvia uma oferta, era uma oferta movida. É um outro tipo de oferta também. Por que oferta movida? Porque o peito se fosse uma oferta de animal, o peito do animal era retirado, era assado e era entregue ao sacerdote. O peito ficava para o sacerdote. Era a oferta alçada entrava também nesse sacrifício. O que era a oferta alçada? A oferta alçada era uma oferta mais elevada, aonde é o ombro direito do animal. Também ficava para o sacerdote. Essas partes, peito, ombro direito, para nós não tem utilidade nenhuma, mas naquela época era um símbolo de honra, era um símbolo de coisa boa. É como se fosse hoje, eu vou chutar por baixo porque eu não tenho muito conhecimento de carnes, era como se fosse até fugiu, uma picanha. A picanha ficava para o sacerdote e para sua família. Era uma peça boa, era uma peça considerada de honra. E essas peças eram retiradas e ficava para o sacerdote. As outras peças também boas ficavam para o ofertante e sua família e também para o sacerdote. Então tudo tinha um ritual, era uma refeição. E se tratando de refeição, a gente já vem na mente a ceia do Senhor Jesus. É uma comunhão. A ceia era para ser uma comunhão. Ou seja, a ceia, vou ser mais positivo. A ceia é uma comunhão. Cear, participar de uma alimentação com um grupo de pessoas. Jesus ele fez muito isso. Não é só Mateus 26 que Jesus ceiou com seus discípulos. Não. Todas as vezes que Jesus se relacionou com as pessoas, ele ceiou. Ele envolveu um ato de comunhão. Ele envolveu um ato de comunhão entre Deus ali, na pessoa de Jesus Cristo, e o pecador. Então a oferta pacífica trazia esse estilo de paz. E ela também era classificada em 3 etapas, a oferta pacífica. Poderia ser voluntária, a pessoa voluntariamente poderia ofertar uma oferta pacífica a Deus. Ela poderia ser como uma ação de graça por algo recebido. Eu recebi algo, então vou ofertar uma oferta pacífica para Deus. Eu fiz um propósito e eu vou ofertar uma oferta pacífica para Deus. Pode ser como uma ação de graças, uma ação de algo recebido. E poderia ser uma oferta amorosa. Por amor, a pessoa ofertava por amor. Dependendo do estilo da oferta, ela tinha que ser consumida. Se fosse a oferta voluntária, ela tinha que comer tudo no mesmo dia. E se fosse os outros 2 tipos, como ação de graça e como amorosa, ela poderia ser comida até o 2º dia, primeiro e 2º dia, mas no 3º dia, se sobrasse alguma coisa, tinha que ser queimado. Esse era mais ou menos o resumo da oferta pacífica. Vem a oferta do pecado. Eu ofertava a Deus pelaquilo que eu fiz, pelaquilo que eu cometi, pelo erro que eu cometi. Era também proporcional ao nível social da pessoa. Eu pequei contra Deus, eu tenho condições, eu oferto um boi.
eu oferto um novilho, um boi novo, eu oferto um carneiro. Eu pequei contra Deus, eu não tenho muitas condições, eu oferto 2 rolinhas, 2 pombinhos, uns passarinhos. Eu não tenho condições e pequei contra Deus, eu vou lá e oferto uma farinha, oferto grãos. A oferta do pecado era proporcional ao estilo de vida da pessoa. E Deus recebia, tanto se fosse um punhado de farinha como um boi inteiro. Mas Deus recebia essa oferta, porque era uma oferta que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, que envolve a todos. E por último, a oferta da transgressão. A oferta da transgressão é pelaquilo que eu fiz para com o próximo. Eu transgredi o próximo, eu vou, oferto a Deus, faço uma oferta a Deus. Porém, essa oferta não fica somente eu e Deus, eu tenho que também restituir o que eu prejudiquei. E essa restituição era até 1/5 de prata, de moeda de prata. Então, na oferta da transgressão envolvia tanto uma oferta para com Deus, se arrependendo do que fez para com Deus, e uma restituição para o ofendido. Essas são as 5 principais ofertas. Cada uma delas com seu propósito, cada uma delas com as suas finalidades, mas o que nós vimos é a obra de Jesus Cristo. O que nós vimos é que todas elas apontam para Jesus. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário envolveu todos os tipos de oferta. Oferta alçada, oferta de libação, oferta da culpa, oferta do pecado, oferta de manjares, oferta do holocausto. Todas as ofertas envolvia. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, envolveu a todos. E Deus se agradou desse tipo de sacrifício, o sacrifício de Jesus. Subiu como cheiros suaves às suas narinas. Os outros sacrifícios que foi mencionado aqui apenas encobria a ira de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo não encobriu, mas retirou a ira de Deus, retirou o pecado do ser humano. Amém? Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus.